Bom dia, meus companheiros, bom dia, minhas companheiras, bom dia a todos os internautas. Estamos aqui para mais uma edição do programa Minuto da Democracia. Esse programa que é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores e tem esse objetivo de discutir, de refletir, debater com os seus militantes, enfim, com todos os internautas, as questões mais importantes, prestação de conta da ação da bancada aqui na Assembleia e as ações e as questões mais candentes da conjuntura. E na quarta-feira, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. Nós que vivemos no estado da maior população negra fora da África, em Salvador, com a participação na cultura, na construção desse país, dessa força da população negra tão criativa, que tão enriquece aqui a nação brasileira e que deu uma contribuição fundamental. Então, nesse dia, o Dia da Consciência Negra, que foi criado justamente para desmistificar as falhas da história. A história conta que a abolição foi uma obra da rainha que fez essa bondade para o povo escravizado, o povo negro. E, no entanto, o movimento negro fez a sua luta desde então, ali com vários heróis, mártires da população negra, que lutaram de forma determinante para construir a liberdade da população negra. E hoje aqui nós temos um grande convidado, nosso companheiro Roque Peixoto, Roque que é militante do Partido dos Trabalhadores e Roque que é militante da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. E Roque está aqui para falar sobre esse dia, mas também para falar de um episódio que também é muito comum na nossa sociedade, que são as manifestações de racismo. Racismo que se apresenta de forma violenta, brutal, e ele que foi vítima de uma agressão por estar ali transitando no lugar histórico da cultura da Bahia, o Rio Vermelho, onde isso nunca deveria acontecer. Então, Roque aqui, nossa solidariedade por o que aconteceu de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, e nós gostaríamos que você aqui iniciasse narrando como foi esse fato tenebroso. Bom dia a todas e todos que estão nos vendo aqui no Minuto da Democracia. Agradecer sobretudo ao companheiro Marcelino Galo, companheiro que já conheço de uma longa data e que é mais um guerreiro que luta pela democracia no nosso país. Marcelino, na terça-feira foi aniversário de um grande companheiro nosso, Edísio, no dia 12. Fomos todos até o Rio Vermelho para poder dar esse abraço em Edísio, tudo isso, num estabelecimento comercial que fica mais próximo ali do Largo da Guinha, como o pessoal fala. Terminou que quando a gente estava saindo de lá do bar por volta de 1h20 da manhã, a gente foi até o Lago da Mariquita, que era o mais próximo para poder pegar um táxi ou tentar um Uber, você está num lugar seguro, etc. A gente sabe que não está fácil para ninguém. Chegando lá, deu vontade a mim, de Beli, minha companheira, da gente utilizar o banheiro. E a gente queria fazer isso logo antes que chegasse o Uber ou a gente pegasse o táxi, para evitar incômodo durante a viagem. Ao chegar no bar chamado Cabral 500, nós demos boa noite, pedimos licença e solicitamos a permissão para utilizar o sanitário. Quando a gente foi até a garçonete, que estava na porta, com a vassoura na mão, mas as cadeiras continuavam no mesmo lugar, não estavam desfazendo o bar, tinha gente consumindo, gente entrando e saindo. Aí já fomos recepcionados com não está fechando, não pode usar nada, estou limpando, etc. Minha querida, a gente só quer utilizar o banheiro para poder pegar o táxi. Se não pode, não pode não, se quiser fale com o dono. Aí então a gente conseguiu adentrar, parte do bar, não foi nem o bar todo, e o dono, à distância que ele estava, não, estamos fechando, não pode entrar.
Aí eu perguntei, não, a gente até consome. Não, não pode entrar, não preciso do dinheiro não pode entrar não. E aquela coisa áspera, eu comecei a sentir uma animosidade e um tratamento diferenciado para comigo. Aí eu comecei a questionar, talvez se eu fosse de outra cor, vocês tratavam bem. Eu acho que vocês podem falar tudo isso de vocês, mas com um pouco mais de respeito. E aí discorreu eu pedindo respeito e questionando aquele tratamento, e ele dizendo que eu estava procurando conversa e procurando confusão. E aí começou essa discussão generalizada, eu me retirei, fui até o bar do lado, que é o bar o mais amado. Esse aí nos acolheu, né? Ele foi até o banheiro, e eu continuei ouvindo coisas contra mim. E aí eu voltei para questionar, vocês não precisam me tratar com esse desrespeito. Inclusive no vídeo que eles publicaram num site de notícia aqui de Salvador no sábado, que até então não tinha visto os vídeos, tá lá nítido, que eu estou o tempo todo gesticulando de forma pacífica, questionando, só pedindo respeito ao tratamento. E o respeito que me foi dado foi porrada por trás, cacetada, não sei se era um cabo de vassoura, de rodo que eu tomei por trás, murro na nuca. E quando eu volto para tentar reagir a tudo aquilo ali, eu apanho, e no vídeo, porque até onde eu me lembrava, porque eu desmaiei, eu achei que eu tinha apanhado de umas 2 ou 3 pessoas, que é uma garçonete, um segurança e 2 garçons. Depois do vídeo de sábado, que eu vejo que todos os garçons deles, um suposto segurança que estava lá, um vendedor de amendoim, que a gente reconheceu inclusive na manifestação que a gente fez no dia 14, e a gente percebe o tamanho de violência e selvageria a qual fui tratado por questionar respeito. Por questionar respeito. Eu estou emocionalmente abalado quando eu falo isso, mas a gente precisa ser forte. Porque uma das armadilhas que o racismo faz com a gente é, primeiro, fazer com que a gente pense que é culpa da gente. Segundo, a gente apanha dos nossos irmãos que estão sempre amando de alguém, porque quando a gente é abordado pela polícia preta, ele está a serviço de um pensamento racista. Quando a gente é maltratado por um companheiro negro ou negra nesse tipo de situação, a gente sabe que ele está a serviço de um pensamento racista, que é sempre do patrão, que é sempre do racismo estruturado. Porque talvez se eu fosse um negro, eu não seria tratado daquela forma. E diante desse questionamento, eu apanhei daquela forma. Ninguém, nem sequer um pedinte merece ser tratado assim, porque todos nós merecemos ser tratados com respeito, Marcelo. Entende? Então, é dessa forma que a gente então se sentiu consternado no dia, quando foi de manhã, que eu vi a forma como eu estava, com as dores que eu estava, que eu não conseguia nem levantar da minha cama. Para você ter ideia, eu não consegui subir para o meu quarto. Eu dormi no sofá, que eu não conseguia caminhar. Eu cheguei em casa, eu não tomei banho, minha companheira me deixou no sofá para descansar das porradas. Eu fui acolhido por um motorista de ônibus, porque foi quando ela conseguiu me arrastar debaixo daquela multidão. Ele me levou até a estação da Lapa. Na Lapa, eu fui acolhido pelos seguranças da CCR metrô na estação da Lapa, que nos encaminhou até um táxi e a gente conseguiu chegar em casa. Eu não conseguia andar, eu não conseguia falar, eu só sangrava. Estou com minha roupa lá, que eu nem lavei de tanto sangue. Então, poderia ser aqui agora está uma participação mais tranquila, a gente está falando de outras coisas, está falando de avanços. Eu estou tendo que vir aqui no programa de você, que é uma liderança nossa, por conta de uma situação qual todos os dias acontece, as pessoas não denunciam. E toda vez que as pessoas não denunciam, dá mais espaço para aqueles que agridem por conta da diferença da nossa cor, por conta da forma diferente que ele acha que a gente está vestido, ele acha que ninguém merece ser maltratado porque está vestido diferente, porque é de cor diferente, porque é um casal LGBT, porque é deficiente, porque é idoso, porque é mulher. Ninguém merece ser destratado por nada, Marcelo. Então, dessa forma consternado, dessa forma irritada mesmo, que eu estou muito chateado com tudo isso, eu estou emocionalmente abalado, que eu estou lhe fazendo esse relato. Só que eles não imaginavam que isso iria ficar assim. Tanto que primeiro eu denunciei nas redes sociais, à tarde eu tive apoio do Dr. Júlio, da doutora Lorena e do companheiro Cristiano Lima da CONEM, que foram conosco até a 7ª delegacia. Lá foi comigo a doutora Lorena Pacheco, a advogada, o companheiro Cristiano. Depois se somaram a nós, Dr. Júlio Vilela, lá no IML para fazer exame de corpo de delito. No dia seguinte, na quinta-feira, fomos pela manhã no Ministério Público, denunciamos também no Ministério Público. À tarde fomos recebidos pela secretária Fábia Reis da CEPROME no Centro de Referência Nelson Mandela, que é quem também está dando acompanhamento, quem está me dando inclusive acompanhamento psicológico. Hoje à tarde eu vou ter lá a primeira consulta com o psicólogo, porque essa semana eu só consegui sair no dia 14 para ir na manifestação, encontrei força nos meus companheiros. Mas o resto dos dias eu fiquei em casa, eu estou com medo de sair à rua.
Eu estou com medo de sair à rua. Sabe? Então, para mim, está muito difícil. Está muito pesado. Está muito pesado. Mas nós precisamos que você saia. Não só a rua, as ruas, que você tenha essa oportunidade de participar de eventos que faça essa denúncia, porque você narrou com muita, eu diria, até naturalidade, mas isso é um ato que nos indigna a todos, porque acontece isso com a maioria da nossa população. Então você não pode perder essa relação que você tem com a militância, com o Partido dos Trabalhadores, porque é preciso que os militantes do partido, os militantes dos partidos progressistas, né, porque isso é uma causa não só dos progressistas, mas é uma causa humanitária, né? O racismo, da forma cruel como se manifesta no nosso país, ele tem que ser abolido. Na verdade, nós precisamos fazer a verdadeira abolição, né? Esse país marcado por 300 anos de escravidão, né, que marcou profundamente a nossa população. Marcou o nosso povo porque se sente agredido, e você tem toda a razão de estar emocionalmente abalado, mas também que formou uma elite perversa, né, que resiste nessas práticas, né, e se reproduz com essas práticas de violência e crueldade. Então nós precisamos que o nosso partido tome posição, e hoje a sua participação nesse programa da bancada é justamente para apresentar para a nossa militância, que na sua maioria é negra, né? Então se discute muito a participação dos negros na política, mas eu sem dúvida acredito hoje a maioria dos militantes desse partido, na direção, né, ali na sua base social, são negros, e que cada vez mais avançam na direção política. Então, nós acreditamos que é necessário que você tenha a força necessária para fazer, né, esse enfrentamento dessa questão, né, que nos faz sofrer, né, como ser humano. Mas o militante político ele tem que ter velocidade, né, desde o sofrimento pessoal para a ação política. E na quarta-feira nós temos o Dia da Consciência Negra, né? Como é que você vê a importância desse dia e a relação que tem com esse fato que se transforma em quase corriqueiro, que é o racismo se apresentando com muita violência? Marcelino, é estranho, porque parece que toda vez que chega perto do 8 de março, a gente percebe um crescimento de violência generalizada contra as mulheres e casos de feminicídios. Quando chega perto do Dia do Idoso, a gente percebe veicular nos mecanismos de comunicação violência gratuita e extrema contra os idosos. Não diferente acontece também com as pessoas negras deste nosso país, desta nossa Bahia e de Salvador. Outro dia a gente viu um caso de um condutor de aplicativo que recebeu uma passageira, e a passageira começou a desferir para ele palavras como se ele tinha que servir ela por ser negro, porque a condição dele tinha que ser de subalternia, e ele gravou aquilo e terminou viralizando, e a filha dele, o filho dele viu aquilo, e hoje a família dele está abalada com isso. Isso é racismo, isso não é injúria racial. A gente viu também outro dia um outro motorista de aplicativo, não sei se era supostamente evangélico ou não, que se negou a prestar corrida com senhoras trajadas do povo de santo. A gente vê todos os dias casos e mais casos sendo relatados sobre o tratamento que é dado na Roma Negra às pessoas negras. Então, o 20 de novembro para nós, ele não é só um dia de denúncia, não é só um dia de reflexão.
é um dia também da gente conclamar a população a lutar, a combater o racismo. O racismo não é um problema dos negros. O racismo é um câncer da sociedade. Embora digam que no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, não sei o quê. Antes disso, todas as leis que foram criadas para poder dizer que era para combater o racismo, foi, na verdade, para negar o direito à população negra deste país. Então, quando a gente vai às ruas, e nesta quarta-feira, nós da CONEM vamos fazer a nossa 40ª marcha da Consciência Negra Zumbi Dandara, a partir das 14 horas no Campo Grande, e a gente chama toda a população, negros e negras, brancos e brancas, caucasianos e caucasianas, indígenas, de todo mundo. É um problema da sociedade o racismo, e todo mundo tem que estar lá marchando contra isso, e sem proselitismo, sem oportunismo, porque todo ano a gente faz essa marcha há 40 anos, e lamentavelmente este ano a marcha ela vai estar marcada por alguns casos, inclusive esse que eu passei, para que estimule as pessoas a denunciar. Se ela viu, ela denuncie. Se ela sofreu, ela tem que denunciar. Porque não é que aumentaram as denúncias. Não só isso. Este desgoverno que está aí no governo federal, ele tem também feito com que os racistas eles se sintam à vontade para serem racistas. Ser racista não é liberdade de expressão. Racismo é crime. Liberdade de expressão é você denunciar o racismo. E nós, enquanto militantes, por isso que a gente pensou tudo isso, Beli, vou botar, não vou botar, Júlio, vou botar, não vou... Até que eu disse, não, tenho que denunciar nas redes sociais, eu tenho que correr atrás disso. Porque, enquanto militante, eu tenho essa responsabilidade, sobretudo, para com a minha própria história, para com a história da minha família, que é uma família negra, que fui criado dentro de uma marcenaria, e com mulher, uma avó, mãe de santo, sabe? E se eu não fizesse essa denúncia, se eu não colocasse isso, ia passar como se eu fosse o agressor, como eles estão tentando fazer. Porque quando a mulher é estrupada, eles dizem que a culpa é da mulher. Quando o negro sofre racismo, diz que é coisa da cabeça do negro. A gente não pode deixar isso acontecer mais nessa sociedade não, Marcelo. E o Partido dos Trabalhadores tem um papel fundamental nisso. Ademário Costa, que junto com o Cima vai tomar posse hoje, tem um papel fundamental nessa Roma Negra, conduzir esse processo eleitoral até o ano que vem, para que a gente seja representado por alguém do PT que tem a nossa cara, que tem a nossa cor e que tem o compromisso que a gente tem. Para que a gente comece a dizer para essa cidade que nós somos sujeitos e cidadãos de direitos. Por nossa cor, por nossa identidade e, sobretudo, por nossa história. Se hoje este país é o que é, quem edificou foi o nosso povo. Porque o povo indígena eles massacraram, eles mataram. Então é dessa forma que a gente denuncia o racismo, que a gente conclama as pessoas a irem às ruas, que a gente conclama a bancada do PT a se fazer presente nessa luta, a fazer com que essa casa legislativa, aqui na Assembleia Legislativa, seja a casa que a gente consiga legislar contra o racismo, que a gente consiga criar mecanismos aqui que fortaleçam a rede de combate ao racismo e proteção à intolerância religiosa, para que os racistas eles não cometam mais essas atrocidades. Bom, aqui tem uma manifestação do deputado Jacó, mandando aqui um abraço para você. Ô, grande Jacó, sempre nas canelas, grande amigo. Simone Ribeiro, Roque, segue um abraço solidário. Eu agradeço também. Tem também Magno Lavigne, minha completa solidariedade a Roque Peixoto. Magno Lavigne, que inclusive é de um outro partido, é da Rede, que também tem sido um grande parceiro, denunciou lá na rádio, no programa de rádio dele, A Voz da Liberdade, e tem também dado todo acompanhamento para nós aí. E tem aqui também a deputada Fátima Nunes, que diz como presidente da comissão de combate ao racismo desta casa, vem acompanhando e manda um abraço solidário. Então, uma participação extremamente positiva, necessária neste programa, trabalhando essa temática. Obrigado, grande Fátima. Mas, Roque, nós temos uma sociedade que se estruturou no latifúndio e na força de trabalho escravista, na prática da escravidão mais cruel, onde seres humanos eram e são utilizados até hoje como instrumento de produção, sem nenhuma... Inclusive, naquela época, eram negados como ser humano, isso por entidades muito respeitadas que tinham essa proposição absurda. E essa sociedade se estruturou com a violência,
E hoje nós continuamos a mesma coisa. Nós não passamos a limpo o período histórico da escravidão, e essas práticas continuam porque elas foram internalizadas, né? Então, a sociedade começou a ver com naturalidade esses atos de barbárie. Como você muito bem colocou, né, que não é liberdade de expressão, é violência, é racismo, né? Então, nesse momento onde nós também vivemos um período histórico de retrocesso, e também não interrompemos o processo, né, de opressão, a juventude negra, ela é, né, eu diria, o alvo principal de uma repressão, né, do sistema, né, que nega a vida. Então, hoje, cada vez mais valoriza-se o trabalho, os acessos às políticas de inclusão, ao trabalho, que é fundamental, a geração de renda, a riqueza, e fortalecendo cada vez mais o aparelho repressivo, que é o gatilho do sistema que mata a nossa juventude. E você, como jovem também, né, qual o recado que você dá para a nossa juventude, e a juventude principalmente que é constituída de maioria pobre e negra? Primeiro que é necessário a gente se reconectar com a história para perceber que não somos nós os culpados daquilo que dizem que nós somos culpados. Nós não temos culpa de sermos vítimas de encarceramento em massa. Nós não somos culpados pela grande quantidade de pessoas que lamentavelmente são aliciadas pela criminalidade, porque a gente sabe quem são os donos dos helicópteros que traficam nesse país. Não é a juventude preta que está sendo avião. São os donos de helicóptero que precisam ser presos. Sabe? A gente precisa fazer com que essa juventude, primeiro, elas se organizem, elas venham para os espaços de auto-organização de juventude, seja o movimento hip hop, seja o movimento LGBT, seja o terreiro de candomblé, seja na igreja, seja no grupo de jovens, seja no grêmio estudantil, porque é organizado em sociedade que a gente começa a acordar. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu acordei para perceber que, ao me olhar no espelho, eu não era o macaco que dizia para mim, mas foi quando eu saí de uma reunião do MDU, com Lélia Gonzalez, eu só tinha 11 anos. Depois daquele dia eu nunca fui mais com isso. E eu quero que Lenita, minha filha de 10 anos, ela com a consciência que tem hoje, ela continue com essa consciência. Eu quero que Maria, que essa semana vai fazer 2 anos e 9 meses, tenha essa consciência. Kaique, um jovem de 19 anos, meu filho mais velho, testemunha de Jeová, tenha essa consciência de que eles precisam se organizar com jovens e com crianças para que eles conversem entre eles e criem força entre eles para denunciar a criança que chega lá na escola reclamando do cabelo delas, que eles se organizem para denunciar a diretora e a professora da escola tudo aquilo que eles ouvem sobre a cor, sobre cabelo, sobre roupa, que eles não tenham vergonha do seu rosto, do seu nariz, do seu cabelo, que eles procurem denunciar tudo aquilo que eles perceberem que está contrário à existência deles, porque corpos negros importam, vidas negras importam. Chega da gente ser violado dessa forma que a gente é, fisicamente, psicologicamente, politicamente, não dá mais. Então essa juventude precisa compreender que a auto-organização é o grande primeiro passo para que a gente se fortaleça e comece a tentar curar socialmente essa sociedade que está hoje acometida do câncer do racismo, sobretudo. Eu acho que esse é o caminho. A auto-organização política, que depois da auto-organização política, a gente percebe qual é a direção que tem que ir, e eu não vou titubear. Eu não vou titubear em fazer com que o dono do bar seja responsabilizado, em dizer que o Cabral 500 é um bar que espanca negros, que espanca mulheres, que maltrata clientes.
e de que ele diga quem são aqueles outros agressores, que ele tem que dar conta. Porque se me agrediram a mando dele, me agrediram por causa dele e por causa da garçonete dele, que chegou na delegacia dizendo que eu tinha sido agressor, e o vídeo mostra ela me dando cadeiradas, eu já desmaiado, inclusive. Então a gente precisa se organizar na sociedade, a gente precisa reagir à discriminação racial, à violência racial, sobretudo. Muito bem, o Roque, que está bastante emocionado, né? Mas Roque, você também tem um papel muito importante como militante, né? E nós gostaríamos também de discutir esse momento que vive o Brasil, né? Essa manifestação, principalmente agora que nós festejamos, na verdade, essa soltura de Lula, não a liberdade plena, aquela que nós vamos lutar, né, para construir a liberdade plena, Lula com seus direitos políticos garantidos. Mas essa perseguição a Lula tem muito a ver também com racismo, né? Apesar de não ter a sua tez escura, talvez esse período de morando em São Paulo clareou um pouco, né? Mas que é um homem do povo. É um retirante. Então, como é que você vê todo esse processo fraudulento de perseguição cruel, né? Talvez a liderança do mundo mais perseguida do ponto de vista, né, jurídico, e nós esperamos que ele tenha a condição também de se proteger, porque a partir dessa violência jurídica, a violência física, é preciso ter muito cuidado, né, porque isso aconteceu com você. Então, como é esse momento da política, essa alegria do povo, da liberdade de Lula, e ao mesmo tempo essa possibilidade, né, de limitação dos seus direitos políticos, isso construído pela mesma elite racista, né, desse país? Primeiro, Marcelino, a eleição do Lula em 2002, ela inaugura um novo período no Brasil. Ela inaugura um período onde a máquina do Estado brasileiro, ela não faz o giro necessário que a gente precisava, mas ela começa a fazer gestos a partir da escuta dos movimentos sociais, e o movimento negro foi preponderante nisso. Porque aí vem março de 2003, a gente apresenta a proposta de criação da Secretaria Especial de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, e a gente apresenta o nome da companheira Matilde Ribeiro. Foi a primeira ministra da CEPIR. Matilde, quando sai da CEPIR, ela saiu defenestrada pela imprensa brasileira por conta de um lapso, que não tinha nada a ver com erro moral, erro político, erro, sabe, de corrupção, de nada. A gente vê hoje o que este presidente da República tem feito aí não tem a mesma magnitude que teve o caso que se deu com Matilde. A gente viu que Lula colocou o Brasil no horizonte do mundo, todo mundo começa a olhar o Brasil de outra forma. Parte da população, grande parte da população começou a ter 3 refeições por dia. O Brasil chegou no estado de emprego, de pleno emprego, que é quando você tem de 4% para baixo da população desempregada. Ou seja, a guerra contra Lula não é porque é a figura do Lula simplesmente, mas é quem o Lula representa no sentido da política. A maioria preta desse país. Porque pobre nesse país tem cor, pobre neste país tem endereço, pobre neste país, você sabe justamente qual é a cara, de onde ele vem. Ele é preto, das periferias, das grandes periferias que foram julgadas para onde a gente foi no dia 14 de maio de 1888. Até antes, com os idosos, com as crianças, com lei do sexagenário, com lei do ventre livre. Quando montam todo esse teatro até a prisão do Lula, está nítido. Primeiro passo era garantir que ele não ganhasse as eleições e a gente denunciasse o golpe do Temeroso. Segundo passo foi para poder estancar todos os avanços que a gente estava tendo no povo pobre desse país que tem cor, que é o povo preto. Terceiro passo da prisão do Lula é você aniquilar uma ideia política onde fazia com que esse país começasse a romper
com o seu processo colonizador, ou seja, a gente estava começando a viver um país decolonizado, um país que estava começando a criar identidade racial. Então, prender o Lula é justamente dizer isso: olha, chega, tem preto demais pegando avião, tem preto demais tendo emprego, tem preto demais comendo bem nesse troço, e aí vai fechar o status quo que mantém quem está rico mais rico, quem está pobre mais pobre, que é o que mantém a estrutura do capitalismo, a estrutura das opressões. Então, para mim, está muito nítido. A prisão do Lula e a perseguição ao Lula é, sobretudo, também uma perseguição aos avanços e da qualidade de vida do povo preto deste país. Mas, Roque, nós chegamos ao fim do nosso tempo, que seria necessário muito mais tempo para a gente aprofundar tudo, mas eu acho que vale muito essa denúncia, não só dizer que o partido está solidário com você, a bancada estadual, não só para ser solidário, mas para dar consequência, né? Do ponto de vista jurídico, que você está muito bem acompanhado, aqui está o doutor Júlio, advogado muito competente, mas também para dar consequência política, que é o seu papel, e apresentar a cobrança para que as entidades responsáveis por isso, aquelas autoridades, cumpram o seu papel no sentido de fazer valer a legislação, que racismo é um crime hediondo. Então, muito obrigado pela sua presença e lhe desejar muito boa sorte, porque o Partido dos Trabalhadores precisa muito de você. Eu quero agradecer enormemente ao Partido dos Trabalhadores. Minha mãe costuma dizer para todo mundo que vai em casa de que o Movimento Negro e o PT me salvaram de ter ido para um outro caminho, que muitos dos meus amigos terminaram indo e sucumbiram. Nós não somos culpados desse caminho. É a construção deste país que fez com que muitos desses desviassem de seus caminhos e adentrassem a criminalidade. Essas pessoas, esses jovens, porque eles não têm o Estado presente lá para além da polícia. A gente precisa de outros entes do Estado presentes para que nos dê dignidade. Mas gostaria, sobretudo, de agradecer ao Partido dos Trabalhadores, agradecer aqui a bancada do PT, na pessoa do nosso líder, Marcelino Galo. Quero agradecer também a bancada dos vereadores na Câmara Municipal de Salvador, ao Silvio Humberto, que é do PSB, a Magno, que é da Rede, aos companheiros aqui dessa casa, inclusive de outros partidos que também estão sendo solidários, e, sobretudo, a Cristiano Lima, a Lorena Pacheco, a própria Bela, que tem sido um Porto Seguro, Júlio Vilela, que, sabe, essas pessoas, Eldemaim, Ana Célia, é muito bom saber que a gente não está só. Não está só. E vocês também saibam, vocês não estão só. Existe uma rede de solidariedade que vai estar junto com vocês que sofrem racismo. Podem procurar essa rede. Tem aí, sobretudo, o Centro de Referência Nelson Mandela, o GEDIS lá no Ministério Público com a promotora Lívia Vaz, a própria Comissão de Promoção de Igualdade da OAB, aqui na Assembleia Legislativa, a bancada do PT, a Comissão de Promoção da Igualdade. Nós temos sim instrumentos que podem estar do nosso lado. A gente não está desamparado, então, para além do agradecimento, é dizer para as pessoas: erga a cabeça, lute contra o racismo, denuncie, e quarta-feira espero todas e todos lá no Campo Grande a partir das 14 horas, na 40ª Marcha da Consciência Negra, Zumbi Nandara. Então, viva o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.